Dia de combo aqui no canal Sobre Bíblias, o seu canal de Bíblia de estudo aqui no YouTube. E dessa vez nós vamos revisitar uma Bíblia antiga que vocês me pediram muito, mas que ninguém mais fala dela. Ela não é mais escolhida para fazer aqui os debates entre Bíblias, né? Eu acho que a gente tem que lembrar um pouco dela para ela voltar a aparecer mais no canal. Porque nesse canal, quem escolhe as Bíblias são vocês, e vocês não têm escolhido elas. E é por isso que eu trouxe aqui para a gente fazer um combo, duas Bíblias em um único vídeo. A Bíblia de estudo pentecostal, eu tenho aqui a edição global. Essa Bíblia tem história na minha vida, tá? Ela participou de uma boa parte da minha história. E a Bíblia de estudo aplicação pessoal, que vocês sempre me pediram ela e eu só tive a oportunidade de ter agora. Essa é uma Bíblia aplicação pessoal com a ARC 1995. A nova aplicação pessoal tá vindo com a NVT. Não sei por que a CPAD resolveu fazer isso, mas estragou ela, porque a NVT é péssima, né? A ARC 95 é uma tradução melhor do que a NVT. Eu acho que por causa do título, né? A aplicação pessoal, eles imaginaram que quem vai ler essa Bíblia aqui não sabe ler traduções e botaram uma simples. Nada a ver se foi isso, né? Mas enfim, essa capa aqui, que é uma arte feita pela Portoliter. Vou deixar aparecendo o contato dela aqui na lateral, tá, pessoal? Se você quiser contratar a Portoliter, ela faz capas de couro. E essa aqui foi feita por ela. Tem até a logomarca dela aqui, ó. Mandei ela colocar. Olha que bonitinho. Então, tem vídeo aqui onde eu faço um box das capas de couro que eu tenho. Vou deixar o card aparecer em algum lugar, depois você assiste que tem mais detalhes da capa, tá? Então vamos entender o que tem nela. Na verdade, eu já usei um pouco dessa Bíblia, eu usei ela no devocional que tem nesse canal. Aqui na área de membros tem devocional toda semana. E o da semana passada eu peguei um trecho daqui, porque ela trata o texto bíblico de forma diferente. Geralmente você tem ali Bíblias com textos teológicos, e aqui realmente ela é voltada para aplicação pessoal. Enfim, vamos entender o que tem dentro dela a partir de agora nesse vídeo. E eu já vou começar pela aplicação pessoal e depois eu vou na Bíblia Pentecostal edição global, beleza? Antes de passar para lá, curte, se inscreve neste canal e ativa a notificação para você receber as notificações, engasguei, das lives que tem aqui também. Nós fazemos lives aqui quase toda semana, você pode participar. Tá me vendo pela TV, ó, o link tá aqui, ó, o QR Code, ó, tá aqui, ó, o QR Code. Escaneie pelo seu celular, se inscreve nesse canal e, cara, tem um monte de coisa pra você assistir aqui. Assista todos os vídeos, beleza? Vamos lá pra mesa. Beleza, vamos ver o que tem nessa Bíblia, que ela realmente tem muita coisa, tá? Não dá nem pra ficar falando tudo aqui. Mas vamos focar no principal da aplicação pessoal. Eu até marquei 2 pontos aqui que eu quero ver com vocês. E nós vamos falar também sobre a teologia que tem nessa Bíblia. As duas Bíblias que nós temos hoje, elas são dispensacionalistas, e elas têm uma puxada para o arminianismo clássico. Então você já sabe mais ou menos o que você tem. Tanto essa quanto a aplicação pessoal são voltadas para o dispensacionalismo e o arminianismo clássico. Vai não sei o que é isso. Tem vídeo nesse canal mostrando as diferenças, então você pode vir aqui depois e olhar. Eu vou deixar o card passando aqui do dispensacionalismo, porque eu acho que é a linha mais forte que tem dentro dela. Depois você assiste o outro sobre o arminianismo que tem nela também, tá bom? No sumário dela a gente tem um monte de coisa, mas vamos direto ao ponto que a gente quer, né? É uma Bíblia voltada para aplicação pessoal nos comentários, e tem bastante comentário. Ela também tem uma boa introdução. Vou voltar aqui na introdução. Daqui no livro de Jó a gente consegue ver tudo que tem nela e saber usar. Eu vou mostrar como é que usa ela, tá bom? Ó, temos aqui uma introdução. Agora, quem tem a nova Bíblia aí, como é que é a introdução de vocês? É desse estilo aqui também? Eu não sei porque eu não conheço a nova, né? Ó, livro aqui em cima, sempre tem uma figura, que uma figura de... não sei o que é isso aqui, um rio, um raio, né, caindo. Aí tem um texto aqui bonito, né? Vou ler esse primeiro parágrafo aqui pra gente ver como é que é o estilo dela. Deixa eu voltar aqui a câmera pra perto, pra você ler comigo, ó. Vamos ver como é que é o estilo da linguagem dessa Bíblia aqui. Ó, eu vi que ela é meio poética, né? Isso aqui é meio poesia, ó. Árvores quebram-se como palitos ou voam para o alto, arrancadas da terra. Telhados inteiros navegam, carros tombam como brinquedos, casas desmoronam, um muro de águas destrói a costa e inunda a terra. Um furacão corta e dilacera
e apenas fundações sólidas sobrevivem a esta fúria desenfreada. Legal, né, cara? Bacana esse texto. Que texto diferente, né? Ninguém esperava um texto assim na introdução, né? Como eu falei, eu acho que é meio poesia isso aqui, né? E é legal. Ninguém sobrevive enfim, em qualquer tipo de construção, a base é de vital importância. Ela precisa ter profundidade e solidez suficientes para suportar o peso da construção e outras pressões. Vidas são como construções, e a qualidade da sua base determinará a qualidade do seu todo. É frequente o uso de materiais inferiores, e quando chegam as provas, estas vidas são arruinadas. Rapaz, interessante, né? Eu já, pensando no livro de Jó, já consigo imaginar qual a aplicação desse texto, né? Um bom texto, bem interessante aqui. Lembrou também um pouco de Jesus falando sobre a casa onde você tem que construir, né? Que ele é essa rocha, né? Gostei do texto. O que você achou do texto? Bota aqui nos comentários, né? Aqui na lateral a gente tem informações essenciais sobre a Bíblia, sobre o livro de Jó. Aqui já dá pra gente ver tudo, né? Ó. Nós temos aqui o propósito, o autor, a data, o panorama, versículo-chave. Então, se você pudesse escolher um verso para cada livro, qual verso seria desse livro? Eles escolheram aqui capítulo 2, versículo 3. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Escolheram esse texto, né? Estranho, eu escolheria outro texto, mas enfim, ninguém me perguntou. Ninguém me perguntou, né? Mas tá bom, eles escolheram esse texto aqui. Palavras-chave, aqui tem várias palavras, características particulares do livro de Jó. Vou deixar assim para vocês verem também. A letra tá pequena ali, é porque a Bíblia é muito grande para mim chegar muito perto também, né? Enfim. Aqui do outro lado nós temos o esboço do livro. Isso é bem interessante. O esboço do livro, pessoal, para quem não sabe, ele serve para você fazer o estudo de todo o livro. Então, ó, eu vou estudar Jó hoje. E isso é interessante você fazer. Você vai usar o esboço dela. Vou estudar Jó pela Bíblia Aplicação Pessoal. Você não vai direto aqui, você vai usar o esboço dela. Então, o primeiro estudo vai ser Jó é testado. Depois você vai pegar os outros aqui sistematicamente. É assim que funciona a Bíblia de Estudo, né? E aqui no final nós temos uma coisa interessante, que são os megatemas. Você pode usar os megatemas tanto para o seu devocional, como para você produzir conteúdo. Então, a Bíblia que você consegue aproveitar mais do que fazer o seu devocional. Se você é pregador, vai fazendo suas anotações para você conseguir depois levar para o púlpito isso, né? E aí tem essa parte de megatemas, é porque vai trazer os temas, a explicação e a importância de cada tema. Inclusive aqui um dos temas é sofrimento. Vou ler a importância aqui do sofrimento para a gente ver um pouquinho dela. Eu vou ficar um pouco mais de tempo nessa Bíblia, porque ela é uma Bíblia que quase ninguém viu ainda, né? E aí vocês vão ver se vale a pena comprar. Se eu achar uma oferta dela, eu vou colocar aqui na tela um QR Code ou no primeiro comentário um link, tá bom? Porque é uma Bíblia difícil de achar. Depois ele pode até expirar, porque se alguém comprar, né, vai expirando. Sofrimento, ó, é o tema. Explicação: mesmo sendo inocente, Jó perdeu a riqueza, os filhos e a saúde. Até mesmo seus amigos foram convencidos de que Jó havia causado este sofrimento a si próprio. Para Jó, a grande provação não foi a dor ou a perda, mas o fato de não poder compreender por que Deus permitira que ele sofresse daquele jeito, né? E eu acho legal, isso é verdade, concordo aqui com o texto. Importância: o sofrimento pode ser, mas nem sempre é, obviamente, uma punição pelo pecado. Da mesma forma, a prosperidade nem sempre é uma recompensa pela bondade. Os que amam a Deus não estão isentos de problemas. Embora possamos não compreender a dor que sentimos, ela pode nos levar, aqui tem um negócio assim, pode nos levar a redescobrir Deus. Mas assim, é um tema de um sermão, se você não percebeu. Beleza, né? Isso aqui é o que tem na introdução, só estou na introdução do livro. Agora, dentro do livro, nós temos mais coisas, né? Vai ter embaçado. É para você curtir o vídeo. Antes de eu fazer o foco aparecer ali, ó. Curte o vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e vamos que vamos, hein?
Temos o texto aqui em 2 colunas, é um texto da ARC 1995, antes da revisão ortográfica no Brasil. É importante falar isso, que eu vi aqui um símbolo que não tem mais hoje, eu esqueci o nome dele, mas aqui no frequente tem aquele U, né? Eu vou botar na tela que se eu achar ele, nem sei se eu acho mais esse U, o U com 2 pontinhos, né? Mas enfim, você viu que a minha leitora não teve problema nenhum, porque a gente está acostumado, né? Então, na hora que de escrever, que você tem que escrever certo. O texto da ARC aqui, fácil de ler. A fonte não é muito grande, mas também não é muito pequena, dá para ler tranquilamente. E eu acho que isso aqui é interessante porque para cada seção dessa Bíblia nós temos uma introdução. Isso aqui vai ajudar você a estudar ela, ó. Vou aproximar aqui. Vou deixar nessa tela aqui mesmo, porque aqui a gente consegue ver melhor. Tá vendo aqui, ó? Jó é testado de capítulo 1 até o capítulo 2, 13. Você tem uma introdução desse tópico aqui dentro da Bíblia. Essa separação do texto é a mesma que do esboço, tá vendo? Ó? O esboço vai do 1 até o 2.13. Tem um textinho aqui também. Mas quando você inicia essa seção dentro dela, você também tem uma introdução, digamos assim, que é esse texto aqui. Se isso estiver correto, a próxima introdução vai estar em 3.1, capítulo 3, né? Vamos ver. Tá aqui, ó. Realmente, então, ela ajuda você a estudar usando o esboço dela dentro da Bíblia. Isso é muito bom porque ela vai te guiando pelo texto bíblico. Isso é importante, tá? E além disso que nós temos aqui tabelas, né, que vocês viram aí, muitos comentários, muitas referências aqui também. Aqui nós temos notas textuais também, tá vendo aqui, ó, ou renunciaram. Isso é referente a um texto aqui que está marcado com o número 1, tá dentro do texto bíblico, né? E a gente tem aqui as referências e as notas, muitas notas ela tem. Essas notas aqui, às vezes, é o que te falta. É que eu falei no último combo da Bíblia Aplicação, da Bíblia de Estudo Aconselhadora. Aqui ela atende a mesma necessidade. Na Aconselhadora, ela traz temas mais profundos e aqui ela vai trabalhar de forma mais rasa, mas mesmo assim importante para o seu desenvolvimento, tá? E aí as tabelas que tem aqui, ó, as origens do sofrimento. Tem a tabelona aí. Tem um monte de tabela espalhada pelo texto, né? Aqui tem outra até. Além das tabelas, a gente tem também aqui um estudo sobre Jó, sobre o personagem, né? Um grande texto. Os pontos aqui também. Cara, que biblinha completinha, né? Tem coisas para você estudar mesmo. Olha essa tabela aqui, que legal. Bom, já fiquei muito tempo nela, né? Eu vou mostrar a parte de trás dela. É muita coisa, cara, muita coisa. Eu quero agora a sua opinião, né? O que você acha da Bíblia, da Bíblia Aplicação Pessoal? Eu, sinceramente, gostei dela. Exceto alguns pontos, claro, ela é uma Bíblia arminiana, como eu disse, mas eu já tenho maturidade para converter ela. Todo o conteúdo eu consigo, né? Ó. O plano de Deus para o homem. Esse estudo, ele é meio padrão nas Bíblias de estudo pentecostal. Eu já vi isso aqui em outras Bíblias deles, né? Da CPAD. E é um estudo interessante, o plano de Deus para o homem, para quem ensina. Aqui que eu achei mais interessante é que ela não traz explicação, ela traz o texto bíblico. E aqui é o texto bíblico também, ó. De cada ponto aqui do arrependimento, da salvação, do batismo nas águas. Agora tem outro ponto polêmico aqui, né? O batismo no Espírito Santo, né? Que a CPAD acredita no segundo batismo. Nós acreditamos em um batismo completo. Ela acredita em 2 tipos de batismo. E aí entrou isso aqui. Então você tem que ter em mente isso. Quando você comprar ela, vai vir com isso também, tá bom? E a segunda vinda de Cristo aqui é dispensacionalista, né? Então é preciso ler direitinho ali. Mas não tem problema, a gente está acostumado também. A maioria das Bíblias no Brasil são dispensacionalistas. Os aliancistas produzem pouco aqui no Brasil. Então a gente já está acostumado. Os últimos dias da história humana, tem um estudo sobre a escatologia, que vai tratar do arrebatamento, da tribulação, né? Do jeito que eles acreditam. E como encontrar ajuda na Bíblia. Quem produz conteúdo usa muito essa parte de cá. Poderia usar pelo menos, vocês estão usando, mas poderia usar muito essa parte de cá. Muita coisa aqui, muitos auxílios aqui atrás, tá, pessoal? Eu marquei 2 auxílios aqui que eu quero mostrar para vocês, ó. Que é os acontecimentos na vida de Jesus com harmonia nos evangelhos, página 1465. Ó, sem querer abrir pertinho aqui. 250 acontecimentos. Então nós temos aqui uma grande tabela, ó,
Muita coisa. Pra que você, às vezes você quer lembrar, poxa, eu queria pregar sobre Jesus atravessando o mar. Eu não lembro de estar. Você vai achar isso aqui. E a harmonia dos evangelhos também, ou seja, aonde Mateus, Marcos, Lucas e João trata do mesmo ponto. João quase não está, né? Mas ó, Jesus entra em Jerusalém montado no jumentinho. Você tem os 4 evangelhos, tá vendo? Algumas passagens tem nos outros evangelhos também. E isso aqui vai ajudar bastante. Lugares chaves em Atos, para quem está estudando o livro de Atos. Tá aqui, ó. Bacana também, né? E essa parte da história é muito difícil estudar, né? Cara, eu acho que seria até interessante uma série de estudos sobre Atos. O que vocês acham? Uma série de estudos sobre Atos. Pode ser interessante. Porque aqui nós temos teologia e história da igreja. 2 coisas que tem que andar juntos, né? É interessante fazer isso aqui também. E o outro que eu quero mostrar é os últimos dias da história humana, que eu já mostrei, que está aqui atrás, né? Beleza, ó. Textos famosos na Bíblia. Vamos trocar aquele por esse, né? A história do Antigo Testamento. Eles selecionaram textos que são muito comuns. Uma coisa que eu achei ruim aqui, ó. Parábolas e ensinamentos de Jesus. Só colocaram 5, né? Eu acho que deveria ter mais parábolas aqui, mesmo as que não são tão famosas. Mas tá aqui, colocaram 5. Sobre a vida de Jesus, eles escolheram só 5 parábolas. Deveria ter colocado mais. Enfim, pessoas, essa é a Bíblia, aplicação pessoal, bem interessante. Digamos que dá para usar muito dela e você vai aproveitar e crescer um pouco usando ela também. E a Bíblia aplicação pessoal, não, a Bíblia de estudo pentecostal. Ainda vale a pena comprar a aplicação pessoal? A aplicação pessoal ficou na minha memória agora, né? Vale a pena comprar a Bíblia de Estudo Pentecostal, uma Bíblia bem antiga, bem tradicional, que a CPAD mantém aqui no Brasil. Essa edição global teve alguns estudos adicionados e outros pontos, se não me engano, foram removidos, né? É isso mesmo? Os mais antigos aí vão lembrar, por favor, coloca nos comentários para ajudar o pessoal a lembrar também, beleza? Então vamos dar uma viajada aqui pela aplicação. Rapaz, o que aconteceu com a aplicação, pessoal? Não sai da minha cabeça, hein? É porque eu gostei dela, né? Essa biblinha aqui, pessoal, ela é importante na minha história, porque quando eu decidi me juntar com a minha esposa, e nós fizemos errado nesse ponto, a gente não tinha dinheiro, a gente não sabia o que fazer da vida, e fizemos desse jeito. Foi o jeito que Deus abençoou a gente depois por causa dessa decisão de seguir a vida, né? Mas a minha mãe me deu uma Bíblia de Estudo Pentecostal naquela época para eu ler. E é óbvio, nós começamos a enfrentar vários problemas, porque agora eu trabalhava sozinho e eu tinha que sustentar a casa, pagando aluguel, mantendo a minha esposa, e eu sempre gostei de ter tudo direitinho para minha esposa, sempre quis que ela tivesse uma vida boa, né? E nós não tínhamos filhos ainda, só que as coisas ficaram difíceis. Então eu chegava em casa todo dia, agradecia a Deus pelo dia, uma coisa que eu tenho que fazer mais, que agora eu fiquei relaxado, né? Eu tenho que fazer mais. Eu agradecia a Deus pelo dia, eu não ganhava muito dinheiro, era só o suficiente, e eu parava à noite e estudava nesta Bíblia aqui, tá? Foi a primeira Bíblia que eu estudei, e foi a Bíblia também que eu sempre falo, foi a Bíblia que me mostrou o calvinismo que eu sigo hoje, que eu estudo hoje. Eu aprendi calvinismo na Bíblia de Estudo Pentecostal, embora essa Bíblia seja uma Bíblia de estudo pentecostal, como vocês viram, com a linha teológica arminiana, wesleyana, né, se não me engano, e também dispensacionalista. Eu estudei aqui os profetas, eu estudei aqui o Novo Testamento, o Antigo Testamento, foi muito bom, eu cresci bastante. Eu lembro muito que eu ia para o serviço, né, uma discussão que ficou muito na minha mente, porque ela tem uns estudos aqui dentro. Uma discussão que ficou muito na minha mente é o estudo do vinho, que hoje eu não creio daquela forma mais. Tá vendo aqui esses estudos grandes assim, ó? Tem um estudo aqui sobre o vinho, que fala que o vinho, na verdade, não era de uva, aliás, não era fermentado, que havia 2 tipos de vinho, e naquela época eu acreditava e cheguei a brigar na empresa com o rapaz que trabalhava lá, porque eu queria que ele entendesse que o vinho, na época de Jesus, não era alcoólico. Hoje eu entendo que era, sim, mas é uma discussão que ficou na minha cabeça. Deu até vontade de tomar um vinho. Eu vou comprar um vinhozinho para tomar só para comemorar isso, né? Beleza, o que nós temos aqui? Aqui é uma Bíblia mais simples, é uma Bíblia meio que introdutória para o crente pentecostal. Nós temos o texto da ARC 1995 também.
Essa é uma edição de 2022. Deixa eu ver se é a ARC 95 mesmo. Eu acho que é mesmo, né? A ARC corrigida, quarta edição de 2009. Então essa revisão aqui já corrigiu muito do texto antigo dela a respeito da facilidade da leitura, se não me engano, né? Então essa aqui é a ARC. Eu tenho uma outra Bíblia ali com ARC e é o texto até bom para ler, sim. Eu acho que muda bastante dessa 2009 para 95. Mas bota aqui no comentário, se você conhece mais do que eu, bota no comentário pra gente entender. E nós temos aqui, basicamente, muitos comentários. Aliás, não são tantos assim. Aqui tem menos comentários que aplicação pessoal. Mas são comentários teológicos nesse caso, tá bom? E muitos artigos. Artigos ela tem bastante. Na época que eu fiz o review dela, eu contei, tinha 86 estudos, tá vendo? Desses assim. Cada ponto desse é um estudo, né? E ela vai trazer 86. Tem mapas aqui também, né? Quadros e ilustrações. E aqui a abreviatura, né? Enfim. Tem uns estudozinhos antes aqui também que são interessantes para você que está começando, ó. Como conhecer a Deus, descobrindo a relevância da palavra de Deus, estudos que podem se tornar conteúdo também. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu vou fazer porque eu ainda estou sondando as pessoas, tá? Então eu vou sondar você também. Você tem vontade de ter um canal de conteúdo cristão? Tem vontade? Bota nos comentários, porque eu estou pensando em criar um canal que auxilia crentes a colocar conteúdo na internet, como o meu. Mas eu preciso saber, vocês vão entrar nessa? Porque se não entrarem, obviamente eu não vou perder meu tempo, né? Se tiver muita gente querendo, eu vou ajudar vocês a criar canal e colocar o vídeo de vocês no topo também. Esses dias o Google me mandou uma mensagem me elogiando por causa das hashtags que eu coloco, por exemplo, né? Então tem muitos segredos para fazer o seu canal crescer no YouTube. E eu posso fazer isso para canais cristãos. Mas eu quero saber, você vai me acompanhar? Porque se for acompanhar, aí eu vou criar, tá bom? E ó, cada ponto desse pode se tornar um conteúdo. E é por isso que eu tô falando, a gente tem mais espaço e não percebe, né? Aqui também tem a continuação, ó. A fonte dessa Bíblia aqui já é maior do que a outra. É uma fonte bem tranquila para ler. Daqui onde eu tô lendo, eu consigo olhar e ler naturalmente, sem fazer esforço nenhum. Então quem tem dificuldade para enxergar vai gostar desse material. Vamos abrir aqui numa introdução, né? Pra gente ver como é que é. Vamos pegar aqui um livro diferente. Vou pegar aqui Jeremias, ó. Jeremias 20, Jeremias 11. Aqui, ó. Vamos ver como é que é a introdução dela. Aqui nós já temos uma introdução mais trabalhada do que na aplicação pessoal. Começando pelo seu esboço. Diferente do normal, geralmente o esboço fica no final. A aplicação pessoal traz... Pessoal, eu vou ficar repetindo a aplicação pessoal o tempo todo, né? Não sei porquê, cara, a Bíblia agarrou na minha cabeça. A Pentecostal traz aqui o esboço no início da introdução. Depois nós temos informações sobre o livro, no caso aqui, autor, tema, a data que foi escrita, o contexto histórico, que ajuda muito. Sempre que você vai pregar um texto do Antigo Testamento, é importante você levar o contexto histórico para quem vai ver também, porque não é algo automático, as pessoas não conseguem descobrir simplesmente lendo um versículo, então é importante você levar esse conteúdo aqui também, de forma reduzida, né? Óbvio que aqui é um estudo sobre o contexto, você vai levar menos nesse caso, né? O propósito do livro, ó, você tem aqui o tema, mas aqui você tem o propósito do livro, são dois pontos diferentes, né? E aí depois nós temos mais coisas, né? Visão panorâmica do livro. A introdução dela é boa, é bem diferente da outra, é bem maior, né? Visão panorâmica do livro, características especiais da obra e o cumprimento no período do Novo Testamento. Aqui entra um detalhe, né? Você lembra que essa Bíblia é dispensacionalista. E nesse caso influencia muito na escatologia. Então, se você não é dispensacionalista, quando você for ler o cumprimento no período do Novo Testamento, vai ter uma distância enorme entre aliancismo e dispensacionalismo. Mas vale a pena ler assim mesmo, para você entender como é que eles pensam, caso você não seja dispensacionalista. Ok, aqui o sistema de estudo já é um pouco diferente. E se você for estudar o livro nessa aqui,
aí eu já acho que a aplicação pessoal traz um recurso melhor do que nessa, tá? Vou explicar por quê. Vamos começar pela organização. Texto bíblico em ARC 2009, a fonte extremamente confortável para leitura, colorida, como você viu, né, vermelho e preto. Nós temos aqui as referências bíblicas, que tem bastante referência bíblica também, para você estudar e ver onde o texto se cumpre, onde... E outra coisa, você sabia que a referência bíblica também segue a teologia de quem escreve? A referência bíblica às vezes pode ser influenciada pela linha teológica. Nesse caso, nós temos uma linha pentecostal, arminiana e dispensacionalista. As referências também vão seguir. Dificilmente você acha uma referência que seja neutra. Talvez a Bíblia ACF, RCM tenha referência neutra, talvez, mas nesse caso aqui, a linha teológica pode influenciar na referência bíblica também. Então nós temos o texto em 2 colunas e os comentários aqui embaixo. Às vezes tem muitos comentários, às vezes tem poucos, né? Ó, por exemplo, aqui em Provérbios tem pouco, tá vendo? Aqui seria interessante, né? Ó, aqui também Jó tem pouco, mas esses 2 textos, acredito eu que na aplicação pessoal vai ter mais comentários que aqui. Já como se trata de comentário teológico, da história, do contexto, aí aqui a Bíblia de Estudo Pentecostal acaba ganhando. Então tem bastante comentário. Temos também aqui umas marcações que tem a ver com lembra da edição não sei o que mundial, que é a edição global? Ela tem umas funçõezinhas dentro do texto também. Então aqui nós temos uma referência adicional que está em Ezequiel 9, versículo 4, e tem um ícone aqui. Esse ícone tem um significado no estudo da edição global. Então, se você for na introdução, você vai entender por que tem ícones diferentes. Provavelmente aqui é sobre missões, né? Tem um planetinho aqui. O Agostinho tá aqui, ó. Ele tá andando bastante hoje. Ele perdeu o espaço dele aqui atrás. Tá lá no chão. E ele está me assistindo. A primeira pessoa que vê é o Agostinho, que é o calango do nosso canal. Tá ali, ó. Parece que ele sabe que eu tô falando com ele. Beleza. Dentro da Bíblia, dentro do texto, nós temos também estudos, né? Que são aqueles estudos grandes, né? Isso é uma coisa que o pessoal gosta bastante. E na minha época que eu ganhei essa Bíblia, sabe o que eu fazia? Eu escrevia, eu transferiria o estudo daqui para o computador e fazia no formato bem bonitinho, bem formatado, imprimia e distribuía na empresa que eu trabalhava. Caramba, aqui não tem estudo em Jeremias, hein, ó. Ó, tô passando já tem tempo, não tem estudo, hein. O CPAD, vão pensar nos livros proféticos, meus filhos, ó. Tem coisa aqui. Então ela tem bastante estudo, como eu disse, tem 86 estudos aqui dentro, né? Então nós temos aqui um estudo sobre a paz de Deus, tem o título, tem o versículo base e tem o estudo que não é um texto amontoado não, ele é estruturado. Vou mostrar a estrutura para vocês, deixa eu baixar aqui para vocês verem, ó. E vamos ler um pedacinho, né? Eu li um pedacinho da outra, vamos ler aqui também, ó. Ele, como eu disse, a estrutura dele é bem definida, ó. Por exemplo, definição de paz, com tópicos da primeira definição, aqui são 5 nesse caso. O rompimento da paz, com tópicos também, tá vendo? Ó? Eu imprimia isso aqui e evangelizava lá na empresa. Eu devia voltar a fazer isso, cara. Eu mudei bastante, eu acho que Deus tá me chamando para voltar a fazer essas coisas, viu? Eu devia fazer mais. A restauração da paz. Esses vídeos acabam me ajudando também, tá? E no final é isso aí, a restauração da paz, ok? Esse finalzinho do quadro aqui. Então, se você está estudando, você pode fazer suas notas com base nos tópicos também. E lembrando, cara, eu esqueço disso. Aqui no canal, na área de membros, nós temos um estudo em curso sobre como ler, interpretar e ensinar a Bíblia Sagrada, sabia? Tem o leitura imersiva, está acontecendo aqui na área de membros. É um conteúdo exclusivo para membros. E esses dias um rapaz reclamou comigo o seguinte: eu vou sair do canal sobre Bíblias porque aqui tem vídeos que são exclusivos só para membros e a gente não pode ver. Claro, os membros colaboram com o canal. Se você está assistindo esse vídeo é porque foram os membros que colaboraram, entendeu? O YouTube, ele não dá dinheiro.
a gente tem que fazer alguma coisa para desenvolver o nosso canal. E a área de membros é o lugar. Então eles têm que ter alguma vantagem, e essa vantagem são os conteúdos extras que entram aqui. Então não é para você ficar bravo, é para você entrar para a área de membros também, que é baratinho, gente. É baratinho, você não tem noção do preço, né? Então tem aqui na área de membros estudos sobre leitura, interpretação e ensino da palavra de Deus. E você vai usar muito do que está nesses vídeos para estudar textos como esse aqui também. Sacou onde eu queria chegar? Era nesse ponto. Ela vai seguir esse padrão o tempo inteiro. É claro que aqui, ó, aqui ela vai falar bastante, né? Olha aí, ó. É como eu disse, não é uma Bíblia neutra, ela é a Bíblia da Assembleia de Deus, né, pessoal? Ó, batismo no Espírito Santo. Eles acreditam num segundo batismo. Particularmente, não acredito no segundo batismo. Eu acredito que ele venha com o primeiro batismo. E aí algumas pessoas vão variar, falando, o segundo batismo é uma capacitação. Aí há pontos que eu concordo e há pontos que eu discordo. Mas aqui eles vão ensinar, é uma Bíblia doutrinária da Assembleia de Deus mesmo. O negócio aqui é doutrinar os membros, né? Ó, nós temos a mesma coisa, o título, o versículo base e todo o estudo, que dessa vez é um baita do estudo, né? Acho que vai até aqui atrás, ó. Olha aí o tanto, ó. Quem é pentecostal tem que estudar isso aqui mesmo, né? Não tem como você fugir. E quem não é pentecostal pode estudar para saber como conversar com os pentecostais. Olha, eu não concordo por causa disso. Ao invés de você sair falando um monte de besteiras, você vem aqui, ó. Aqui o estudo, ó. Eu não concordo porque lá na Bíblia, o estudo pentecostal diz isso, isso e isso. Essa é a forma certa de você conversar apologeticamente, tá? Esse é o estudo que eu imprimi e levei para lá, ó. Eles brigaram comigo porque eles gostavam de tomar um vinho. Caramba, aqui é grande assim? Nossa, é grande, cara. Ó, então eu não devo ter imprimido tudo, né? Eu ainda tenho salvo em algum lugar isso. Eu tenho impresso numa pasta em algum lugar. Tá aqui, ó. Legal, né? Se eu achar, eu vou botar uma foto aqui pra vocês verem como é que eu fazia. Que eu evangelizava na época que eu usava essa Bíblia. No final dela, nós temos recursos extras também. Pouca coisa, mas assim, em grande quantidade, diria eu, né? Termina Apocalipse. E nós temos aqui já o início, ó. Aqui acabou o Apocalipse, acabou. Tábua de pesos e medidas, aquela tabelinha para você saber fazer a conversão. Nós temos um índice de temas nesse caso, que é interessante para você que quer fazer um estudo temático, vir aqui e achar onde está o tema. E aqui eu acredito que seja uma quantidade bem grande de temas. Deixa eu ver. É bem... Aqui, ó. É tão grande não, mas assim, uma quantidade interessante, ó, razoável, né? Tá aqui, ó. É isso aí, ó. Isso tudo aqui de temas, ó. Uma quantidade boa, né? Boa. São 3 colunas, então tem muita coisa assim. Se bem que aqui são 2 colunas, né? Isso aqui é outra coisa? Ah, isso aqui é outra coisa, ó. Então tem poucos temas. São poucos temas, né? Beleza, mas são 3 colunas, então acaba sendo uma quantidade boa. Aqui um índice de localizadores de temas. Cada ícone daquele que eu mostrei para vocês tem um significado. A pomba é batismo no Espírito Santo. A gota aqui é dons do Espírito. A uva são frutos do Espírito Santo. A mãozinha aqui é sobre curas. O movimento pentecostal foca muito no dom de curas. A montanha aqui é fé que move montanhas. A Bíblia é testemunho. A cruz aqui é sobre salvação. O sol saindo de trás das nuvens é a segunda vinda de Cristo. O raiozinho aqui, ó, é vitória sobre Satanás e os demônios, né? Tem bastante assim, né? Será que é sobre batalha espiritual? Eles acreditam na teoria da batalha espiritual? Não sei. Bota nos comentários se é pentecostal, bota no comentário a sua opinião, tá? O planetinha aqui não é sobre missões, como eu achei, é sobre domínio sobre o mundo e o mundanismo. Tá? É o contrário, né? O símbolozinho aqui de dó é louvor, é dó isso aqui mesmo? Os pezinhos aqui é sobre andar em obediência e retidão, sobre santidade. Tem aqui uma lista grande de textos sobre santificação. E aqui nós temos o plano de leitura. Tá, beleza, pessoal. É isso aí que tem. Eu acho a Bíblia Estudo Pentecostal interessante porque ela ajuda a enxergar como o movimento pentecostal deveria enxergar.
E aqui mora uma distância muito grande e uma coisa que eu sempre chamo a atenção. Aliás, você não sabe, mas o meu canal foi um dos primeiros canais, o Palavras em Chamas, antigo canal, foi um dos primeiros canais a falar que a Igreja Assembleia de Deus tem uma confissão de fé. E eu mostrei a confissão de fé e incentivei os membros a comprarem a confissão de fé da Igreja Assembleia de Deus. Por quê? Há uma distância muito grande entre o pentecostalismo e a igreja pentecostal do seu bairro. Só que eu não consigo provar isso para vocês porque eu sou calvinista e eles não me dão ouvidos, né? Quem pode mostrar isso são vocês. Então, a Bíblia Estudo Pentecostal, ela tem a doutrina pentecostal, que às vezes não é vista dentro da igreja pentecostal. Então essa é uma oportunidade também para os membros levarem teologia para a sua igreja. Não, você tá falando errado aí na frente. Segundo a nossa confissão de fé, é assim que tem que ser feito. Tá aqui, a confissão de fé tá aqui, ó. A Bíblia Estudo Pentecostal contém a confissão aqui inserida, né? E isso é importante para que você revitalize uma igreja que está caminhando distante da Bíblia e distante da própria tradição, nesse caso, pentecostal. Então, por isso que é importante os membros pentecostais terem uma Bíblia pentecostal. Porque mesmo que nós discordemos de muitos pontos, há uma organização pentecostal que falta nas igrejas pentecostais e ela só pode ser mudada através de vocês que são membros. Por isso que eu acho interessante ter a Bíblia Estudo Pentecostal, sim, beleza? Mesmo que você não seja pastor nem nada, ela é ali, digamos que o testemunho do que é pentecostalismo e que pode mudar a cultura de uma igreja inteira. Aliás, eu tenho um livro sobre isso que eu quase não falo, eu tenho medo daquele livro, mas ele está postado. E eu vou deixar o link dele aparecer só nesse vídeo aqui. O meu livro é sobre o calvinismo, mas poderia ser usado para o pentecostalismo também. Pessoas, olha aí, ó. Fizemos aqui um baita de um combo de 30 minutos de vídeo, né? Agora eu quero saber de vocês, qual Bíblia vocês gostaram? Bíblia Aplicação Pessoal ou a Bíblia Estudo Pentecostal? Qual das duas vocês acham melhor? Vou deixar o link delas no primeiro comentário para vocês comprarem. Se eu não achar essa aqui, eu vou botar NVT mesmo, fazer o quê, né? E a edição global também vou deixar no primeiro comentário. Gostou desse vídeo? Curte ele para eu saber que você gostou. Se inscreva nesse canal. Agora eu quero saber de vocês. Qual é o próximo combo que vai entrar aqui no nosso canal? Fique com Deus, até o próximo vídeo que está aparecendo na tela. Escolhe um para você continuar. Bota nos comentários qual é o próximo que entra aqui e tchau.